Você sabe qual é o maior ponto fraco da Coreia do Norte? Como funciona a internet lá e qual é a realidade da sua população? Hoje, nós vamos conhecer o país mais fechado do mundo, cercado por mistérios e especulações, onde até outros governos têm dificuldade de entender o que se passa lá dentro. Um lugar onde o tempo parece ter parado, mas que as ambições chocaram o mundo inteiro. Agora, você vai conhecer os grandes segredos da Coreia do Norte. Começando pela economia do país, ela é extremamente centralizada e planificada. Ou seja, todas as atividades econômicas e produtivas estão sob o controle do governo, que define o planejamento, os objetivos, a distribuição e os preços cobrados por cada produto e serviço. A maior parte da economia norte-coreana é considerada obsoleta, principalmente quando comparada com a sua vizinha Coreia do Sul. A discrepância começou logo na década de 70, como mostra esse gráfico. Até as pessoas que visitam o país do norte afirmam que ele parece ter parado no tempo, mas as suas atividades estão baseadas em três principais setores: indústria pesada, agricultura e a militarização, tendo um foco muito grande na autossuficiência, ou seja, devido ao seu grande isolamento internacional causado pelo programa militar do país, o governo se viu obrigado a não necessitar da ajuda ou interação de outras nações, exceto nas relações com a China, Rússia e outros alinhados na questão ideológica. A indústria inclui a metalurgia, produtos têxteis e a mineração. E uma curiosidade que muitas pessoas não sabem é que o país é riquíssimo no setor mineral, com algumas estimativas apontando o valor das reservas em aproximadamente 10 trilhões de dólares, e incluindo mais de 200 tipos de minerais. A agricultura representa uma porção menor da economia, mas é crucial para alimentar toda a população. Porém, esse é o ponto mais fraco de todo o país. O nível de mecanização do campo ainda é muito baixo e a maioria das lavouras são cultivadas através de trabalhos manuais, o que diminui muito a produtividade. Outra coisa que a maioria das pessoas não sabem é que boa parte do seu território são de regiões montanhosas. Só cerca de 20% do terreno montanhoso da Coreia do Norte é terra cultivável. Além disso, o país enfrenta possibilidades constantes de desastres naturais, como secas, inundações, tufões e invernos rigorosos. E é nessa área que o país fica extremamente dependente de seus aliados. Porém, isso gerou grandes crises. No início da década de 90, ocorreu uma grande fome no país, afetando praticamente toda a população. Na época, a Coreia do Norte recebeu uma vasta ajuda da União Soviética, que fornecia a maior parte dos alimentos e combustíveis usados no país. Mas como nesse período a União entrou em colapso, essa ajuda acabou, instaurando uma grave crise no país. Com a escalada desse problema, em 1993, a China começou a substituir 77% das importações de combustíveis e 68% das importações de alimentos. Mas pouco tempo depois, a China enfrentou seu próprio déficit de grãos, então cortou boa parte da ajuda à Coreia do Norte, voltando a intensificar a crise. E retornando para a atualidade, notícias recentes apontam uma volta aguda nos relatos de fome no país. Sem dúvida, o ramo que mais chama atenção na Coreia do Norte e que deixou ela conhecida internacionalmente foi a área militar, e parece que nela não falta dinheiro. Algumas estimativas apontam que a nação chega a gastar 25% do seu PIB no setor. Para comparação, o investimento militar americano, a maior potência do planeta, é de aproximadamente 3,5% do PIB. O número de soldados ativos da Coreia chega a 1,2 milhão. Para comparação, o Brasil possui 360 mil em atividades. Só nos primeiros 6 meses de 2022, era estimado que o país havia gastado 650 milhões de dólares em testes de armas, e foram eles que deixaram o país conhecido mundialmente. Há alguns anos atrás, era muito comum ver a mídia noticiar esses testes e alertar sobre a capacidade nuclear do país. As tensões entre a comunidade internacional e a nação coreana foram ao ápice com esses testes, e só diminuiu com a visita do presidente americano ao país. A vida na Coreia do Norte é marcada por dificuldades, restrições e uma constante vigilância do Estado. Como já mostrado, os norte-coreanos enfrentam escassez de alimentos, mas outro ponto chocante é a escassez de energia. E essa imagem deixa isso bem claro. À direita, vemos a Coreia do Sul, à esquerda, a China
e no meio predomina a vasta escuridão do país, com o ponto mais iluminado sendo a capital. Segundo o relato desse jovem que morava em uma área rural e fugiu do país, sua região só recebia energia uma vez por ano, justamente no dia do discurso do líder. As condições de vida da população variam muito entre a capital Pyongyang, onde a elite do país vive, e as áreas rurais, que são muito mais pobres. A sociedade ainda é dividida por um sistema de castas conhecido como Songbun, que afeta diretamente o acesso à educação, emprego e residência. O acesso à informação também é rigorosamente controlado, com a mídia estatal servindo como a principal fonte de informação. O uso da internet, como nós conhecemos, é quase inexistente, sendo permitido somente para os líderes políticos e suas famílias, estudantes de universidades de elite e pessoas que trabalham para as unidades cibernéticas do país. Mesmo assim, essa rede parece ser bem vulnerável, pois em 2022, um hacker americano agindo sozinho foi capaz de derrubar toda a internet. Já a população usufrui de uma rede interna controlada pelo governo, conhecida como Kaiyong, e essa é a realidade do país mais fechado do mundo. Se inscreva e fique com esse próximo vídeo.